Ei, gente, tudo bem? Beleza? Essa aula de hoje, assíncrona, nós vamos trabalhar algumas questões que eu passei para vocês no dia 25 de junho. Foram algumas questões sobre cálculo de concentração comum, concentração molar, diluição de soluções. Então eu vou resolver com vocês, não todas, mas as mais interessantes, as mais importantes aqui. Se tiver uma outra questão que vocês tenham dúvida, é só vocês reportarem para mim que eu faço uma outra correção ou na aula online ou eu faço uma outra gravação dessas questões que ficaram faltando, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão aqui, eu estou dizendo sobre o leite de magnésia, né, que é um produto muito conhecido, era muito utilizado como laxante e muito utilizado como antiácido, porque é um hidróxido, né? Lembra que um hidróxido é uma substância que tem características básicas, né, um pH acima de 7, e geralmente eram utilizados para poder combater acidez estomacal. Então, existia uma receita clássica para isso, né, de quantidades, etc. Só que aqui está dizendo o seguinte, que para cada colher de sopa com 15 ml, nós temos cerca de 1,2 gramas de hidróxido de magnésio. Então, eu tenho uma certa quantidade de soluto numa certa quantidade de solução. A minha própria solução é o próprio produto, que é o leite de magnésia. Ele pode estar num pote, na garrafinha, ou ele pode estar numa colher, tá? Mas, enfim, aqui foi dado a massa molar desse hidróxido de magnésio, né? Que é 58 gramas o mol, e está pedindo para a gente, primeiro, calcular a concentração em mol por litro do componente ativo presente em uma colher de sopa. Deixe seus cálculos indicados de modo a explicitar o seu raciocínio. E letra B, qual seria a concentração mol por litro deste componente ativo no frasco inteiro do produto? Justifique. Então nós temos duas questões. A primeira é a gente trabalhar a quantidade de matéria presente naquela colher, né? Presente no composto que foi consumido ali, no caso. Então, se eu te dei aqui uma quantidade em gramas e eu estou pedindo para você trabalhar uma concentração molar, eu tenho que fazer aquela conversão, né? Então, vamos aqui na resolução aqui do quadro. Primeira coisa que a gente tem que saber é a fórmula desse composto, tá? Então, a fórmula dele é o MgOH2. Então, esse daqui é o hidróxido de magnésio. A massa molar desse hidróxido de magnésio é de 58 gramas barra mol. Ou seja, 1 mol de hidróxido de magnésio tem um peso de 58 gramas. Outra coisa que foi falado aqui é que nesta colher, né, essa colher, ela vai ter exatamente 15 ml. Então, o volume desse material são 15 ml e a massa desse hidróxido de sódio que foi consumido nessa colher foi de 1,2 gramas. Então, eu quero achar a minha concentração molar. Então, essa é a primeira questão aqui do meu problema, certo? Bom, então o que a gente tem que fazer primeiro, pessoal? Primeiro a gente tem que converter, né, essa quantidade aqui volumétrica para litro. Então, se eu dividir 15 ml por 1.000, eu vou encontrar 0,015 litros. Então, já foi transformado para litro. Tá? Então, vamos jogar aqui direto. Eu posso separar, né? Eu posso primeiro transformar essa quantidade aqui em massa para mol, para depois encontrar qual que é a minha molaridade, né? Ou eu posso já incluir tudo numa fórmula só. Tá? Então, vamos colocar tudo numa única fórmula. Então, a concentração molar ou molaridade, então vamos lembrar aqui, ó, é a massa sobre a massa molar do composto vezes o volume da solução em litros. Então, a minha molaridade vai ser igual. Eu tenho a minha massa, que é 1,2 gramas, dividido pela massa molar, que é 58 gramas o mol, vezes o volume, que é de 0,015 litros. Então, encontrando toda esta minha resolução aqui, vai ser de 1,2 dividido por 0,87. 1,2 dividido por 0,87 vai ser 1,37. 1,37
se eu pedir para vocês calcularem a minha concentração molar, aqui já sai em mol por litro. Então, esta é a minha primeira questão, tá? Então, que foi a letra A. A letra B perguntou para a gente qual que era a quantidade em mol por litro presente naquele frasco, presente em todo o material, em todo o recipiente. Então, se eu encontrei que naquela colher eu tinha uma concentração de 1,37 mol por litro, no frasco inteiro ainda eu encontro 1,37 mol por litro. Por quê, pessoal? Não importa a quantidade que você tem daquele material. Quando eu trabalhar com concentração, a concentração vai ser a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho, esse frasco de álcool aqui, a concentração dele é 70%. Se eu tirar, por exemplo, uma tampa desse material, se eu pegar um pouco, uma fração dele, uma pequena quantidade, esta quantidade de álcool que está aqui tem uma concentração de 70%. Então, não importa qual vai ser a quantidade fracionada desse material. A concentração ela vai ser sempre a mesma. Então, a concentração vai ser sempre 1,37 em qualquer quantidade desse material. Eu falo concentração. Obviamente, o volume vai ser diferente e a massa presente naquela fração também vai ser diferente. Mas, se eu dividir a minha relação em quantidade de matéria sobre o volume, essa relação ela vai ser sempre a mesma proporção, tá? Então, 1,37 também é a minha resposta, ok? Vamos para a segunda questão, então. Uma amostra de 20 ml de hidróxido de sódio, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Calcule a concentração em grama por litro dessa nova solução e calcule a concentração final após a diluição em mol por litro. Então, a gente vai usar a expressão C1V1 igual a C2V2, porque é uma expressão de diluição que a gente vai trabalhar, Então, vamos aqui na primeira... Vamos tirar, então, os dados iniciais desta questão aqui. Vou só desmanchar aqui a questão anterior. Então, vamos tirar os dados da primeira questão, tá? Então, tirando os dados aqui, uma amostra de 20 ml de hidróxido de sódio de concentração 20 gramas por litro. Então, a gente tinha uma amostra de 20 ml. Então, eu tinha um volume 1, que é o que eu chamo de alíquota, Volume 1, com concentração 20 gramas por litro. Então, minha concentração inicial era 20 gramas barra litro. Foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Então, você completou com água até chegar à marca de 500 ml. Ok? Aí, voltando aqui na minha pergunta, para a gente passar para o quadro geral. Calcule a concentração grama por litro dessa nova solução e depois calcule em concentração molar, tá? Então, calcule a concentração em grama por litro dessa nova solução, depois calcule a concentração final após a diluição em mol por litro. Então, são duas coisas que a gente vai ter que fazer. Eu vou ter que diluir, achar essa nova concentração e depois eu vou ter que converter isso para mol. Então, são dois processos aqui. Então, vamos ampliar a tela aqui outra vez. Então, vamos lá. Bom, se eu sei que eu tenho um volume inicial que era de 20 ml e ele vai para 500 ml, significa que eu diluí. Então, essa solução aqui, ela passará a ficar mais diluída. Eu preciso de saber qual é esse novo valor aqui. Então, a gente coloca aqui a fórmula de novo da diluição, C1V1 é igual a C2 vezes V2, beleza? E utilizar os dados que eu tenho. Eu tenho aqui a minha concentração inicial, que eram 20 gramas por litro, vezes 20 ml, que era a minha solução inicial, ou alíquota. Eu acho a minha concentração 2,
que é a minha incógnita, e o meu volume 2, o meu volume final, será de 500 ml. A minha concentração 2 vai ser 400 dividido por 500. 400 dividido por 500, eu isolo o meu C2, ele vai para 0,8 gramas por litro. Então, observem que ela ficou mais diluída. De 20 gramas por litro, ela foi para 0,8 gramas por litro. Agora eu vou trabalhar e transformar isso. Essa aqui é a letra A. E a letra B pediu para eu transformar isso daqui para mol por litro. Tá? Eu tenho que transformar 0,8 para mol. Então eu utilizo a fórmula, né, que faz essa conversão, que é número de mol é igual a massa dessa substância sobre a massa molar. Né? Uma expressãozinha aqui que te ajuda a relembrar. Ou a gente pode trabalhar também por regra de 3. Né? Então, se eu quero saber quanto é que vale isso em mol, é a massa, 0,8 gramas, dividido pela massa molar, no caso, a massa molar do hidróxido de sódio, a substância é o NaOH, foi informado que a massa molar desse composto aqui é de 40 gramas barra mol, certo? Então, dividido por 40, 0,8 dividido por 40, eu tenho 0,02 mol, beleza? Se isso daqui é 0,02 mol, então significa que eu tenho a concentração final, né, a minha concentração final em mol por litro de 0,02 mol barra litro. Né, porque ela já estava presente em 1 litro, esse 0,8 gramas ou 0,02 mols. Ok? Então, beleza. Então, aí a gente já conferiu aí o segundo exercício. Ok? Eu vou gravar a segunda parte. A segunda parte é a questão 3. E essa questão desafio aqui que eu farei daqui a pouquinho também. Beleza? Então, aguardem aí a segunda parte da correção. Valeu, pessoal!